incipiente também o diagnóstico. Eu acredito que vocês poderiam ter apontado alguns números, mas necessariamente vocês deveriam ter assumido alguns problemas e esclarecido isso. Não seria problema, eu acho que é muito bom assumir os problemas para a gente poder buscar soluções, tá? Então, pergunta 1. No caso, quais as alternativas locacionais para a instalação do complexo de tratamento de resíduos e rejeitos da Prefeitura Municipal de Campinas, no caso da proposta do Delta B ser inviabilizado em virtude do Comar ainda estar definindo o parecer dele se aquela área poderá ou não ser desapropriada e ali ser implantado o que seria o projeto futuro da PPP, tá? 2. No caso de viabilidade, nós vamos ter naturalmente, acredito, um novo EIA-RIMA, que ele vai atender o que a PPP vai estabelecer depois disso. Pergunta, tá? Segunda pergunta, passivos. Foram citados os passivos referentes a Pirelli, Santa Bárbara, o próprio Delta A, que é um passivo ambiental. Nós temos problemas sérios ali, inclusive questionamentos sobre contaminação em fenda de acesso do aquífico Guarani. Isso é uma discussão ainda que a gente precisa saber se é mito ou se é realidade. Então, o diagnóstico seria muito interessante trazer isso à tona, né? Segunda coisa, a questão dos inertes. Nós estamos e referente a esses passivos ambientais, a produtoria está aqui, a Ema, inclusive, que vai coordenar todo esse trabalho, né, doutor? Nós tivemos a oportunidade de estar consigo aí no evento do Condema, da Comissão de Resíduos propriamente. Os termos de ajustamento de conduta deveriam ter sido citados no diagnóstico, para a gente saber quais são os problemas dos passivos e entender qual vai ser a retórica de propostas depois a serem discutidas, tá? Quanto aos inertes, por que a gente tratou uma discussão, apesar de a gente ter a legislação aí, a Lei 14.418 de 2012, independente disso, eu queria saber se na PPP depois o inerte vai continuar sendo tratado à parte ou se ele vai ser integrado nela, só entender esse processo, tá? Pergunta 4. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a necessidade, por uma questão emergencial, da gente ter essa situação, não pode deixar a cidade abandonada no tratamento do lixo, então está sendo feito esse contrato até o final do ano, está aí a licitação que o senhor citou, inclusive, mas o diagnóstico poderia ter citado as deficiências desse tipo de contrato, que foi vigente até então no controle do tratamento dos resíduos do município e que geraram, inclusive, uma série de demandas que a administração tem que enfrentar hoje, tá? E eu queria fazer também uma contribuição. Estou participando em São Paulo também do plano lá, foi aprovado, voltou de Brasília com aprovação, porém com algumas contingências, e lá se adotou uma seguinte prerrogativa. Eu vou apresentar isso para o prognóstico depois para a doutora Silvia, tá, doutora? Mas eu queria que constasse em atas aqui. Houve, como é participativo, o processo principalmente do plano de gestão integrada de resíduos, porque ele é mais amplo na discussão de participação, direta de quem é gerador, inclusive, né? Seria muito importante o quê? Em São Paulo se criou um grupo de trabalho dividido em... Vocês já têm aqui preconizado que seria um comitê intersecretarial, já está preconizado no processo de vocês. Mas deveria ser criado daí também os grupos de trabalho. Em São Paulo foram 5 grupos de trabalho que eles foram criados para debater a proposta final depois do prognóstico. Mesmo com ele definido, ainda se reuniu e foi criado os seguintes grupos. Vou ser bem breve, tá? O objetivo. Um grupo de elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental, que é o grupo 1, e comunicação em resíduos sólidos, o que atenderia várias questões que foram colocadas aqui. Um grupo 2, que é a coordenação e reelaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos do município, onde a sociedade vai ter a oportunidade de participar e ainda afinar detalhes que possam passar na proposta que vai ficar sendo definida aqui pelo plano. Um plano para o sistema de coletas seletivas. Grupo 3. Elaboração do programa de coleta seletiva solidária, com inclusão dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Grupo 4.
um grupo de coordenação e implementação de ações de manejo dos resíduos da construção civil, tá? E o grupo 5, que é um grupo de preposição de instrumentos normativos e legais para a política municipal de resíduos sólidos. Em São Paulo, a gente está tendo a experiência agora de estar trabalhando isso. Os encontros são 4, muito objetivos, e a gente faz uma triagem em cima das propostas que vieram, passa-se um pente fino naquilo que eventualmente, devido ao tempo, devido a uma série de critérios, a gente pode melhorar com a participação da sociedade. Isso vai trazer bastante transparência para o processo, que eu acredito que tem sido a meta do governo que está aí presente agora, a tentativa de resgatar essa relação com a sociedade. E nada melhor do que a gente realmente introduzir um processo participativo de fato, para a gente poder buscar melhorias. Afinal de contas, como foi colocada aqui a questão de educação, nós, sociedade, temos uma responsabilidade com a questão dos resíduos de uma forma muito ampla. Nós não podemos jogar isso em cima do poder público exclusivamente. Seja nós do setor empresarial, ou seja o próprio cidadão que vai lá, põe o saco de lixo na porta da casa dele, sai correndo para dentro de medo que o lixo volte correndo atrás dele e dane-se para onde vai aquilo depois, né? Então, é uma proposta, são preposições para que a sociedade possa participar também de forma proativa, não só reativa, e a gente está tentando trabalhar nesse sentido. Eu agradeço a oportunidade. Agora a senhora Graciela, mais algum inscrito? Gandolfo, Rogério, senhor Rogério, senhor Hugo, seu nome? Tiago. Mais alguém gostaria de se inscrever? A gente fecha nas perguntas da professora Graciela, que é a quinta, fazemos as respostas e depois passamos para as próximas perguntas. Boa noite. Eu vou falar desde o lugar de sociedade civil atingida pela enchente de 2003, de fevereiro, vinculada a Ribeirão Anhumas, no trecho que vai da FECAMP até o final da rua Bílio Vilela Junqueira. A partir da mobilização dos 3 bairros que foram atingidos por essa enchente, a gente pediu uma série de estudos que eram inexistentes. Considero, depois de 10 anos, que muito tem avançado em relação à precariedade da situação específica de nossa área, se bem que, claro, que estamos falando de todo o Campinas. Mas eu vou me restringir a minha área. Porque na microvivência, da microeducação, da participação, da ética e da transparência, é uma coisa que a gente não tem que chamar nenhum técnico, tá? A gente sofre todas as consequências dos planos, dos projetos mal feitos. Eu não sabia quase nada desses temas, mas devido à enchente, que eu quase morro na enchente, tive que me adentrar como outros vizinhos. Então, eu tenho algumas considerações pontuais. Primeiro, se o plano municipal quer atingir a sociedade civil, é muito simples. Linguagem técnico se traduz em linguagem didático para que toda a sociedade possa participar, sendo que, hoje em dia, a digitalização da informação é um dos objetivos das secretarias e do poder municipal, não? Então, quem não tem possibilidade se junta com um grupo de amigos, de vizinhos, adolescentes, e essa é uma boa forma de fazer a sociedade participar. Segundo, as escolas, eu fui na minha escola do Guará, a diretora me falou que estavam interessados em educação para os professores, só que ir para a Secretaria de Educação cumprir todas as burocracias impossibilita qualquer tipo de ação concreta. Então, isso é uma questão que também tem que ser trabalhada para que os vizinhos que querem fazer nas suas redondezas possam fazer sem ter que ouvir a diretora cheia de medos de que será que vai acontecer se eu falo o que ela falou, tá?
porque a questão do medo nas escolas e a precariedade e tudo o que está acontecendo é bem sabido por todo mundo. A questão das APPs, a área de proteção permanente, que estão em área pública, mas que por um tipo de loteamento se transformaram hoje em área privada, onde a população que não tem condições, mas tem uma chácara, ou tem um espaço que tem uma área de preservação ambiental privada, tem que pagar um engenheiro, tem que pagar uma série de questões. Há 10 anos atrás as mudas se davam gratuitas, hoje não se dão mais gratuitas. Aí vem um organismo e diz, eu vou doar. O outro diz, não, eu estou interessado em reflorestar. Bom, minha rua toda está interessada em reflorestar. Há um problema concreto de perigo de enchente? Novamente, sim, há perigo. E esse trabalho que você desenvolveu, não sei seu nome, Thelma, é fundamental ser aprimorado para a gente não ter uma nova enchente. E eu vou fazer questão, porque eu trabalhei durante 1 ano e meio sem receber um tostão, porque eu estava defendendo a minha casa. E recebi respostas absurdas. O que você quer? Se você tem uma casa e entrar água até o teto, o que você quer? Então, eu coloco indignação de uma pessoa que sim tem formação acadêmica, que não é da área, mas que se viu obrigada a se adentrar e que eu posso dar muitas soluções pelos anos de experiência que eu tenho. E essa indignação tem que se fazer presente aqui. Porque, pouca vergonha, eu recebi respostas que vou catalogar de surreais, por não falar outra coisa. Falta de ética. Eu vou encaminhar as propostas e eu vou fazer questão de ser ouvida, ainda que meus vizinhos pouco se interessem. Porque um se interessa, o outro está fazendo um campo de futebol, tá? O outro não sei o quê, e o outro é uma fundação de economistas da Unicamp. Só isso. Encerrando o primeiro bloco de perguntas orais, eu gostaria de informá-los que essa audiência fica prorrogada por mais meia hora, dada a quantidade de questionamentos e respostas que ainda estão pendentes. Eu peço por gentileza, na sequência, a Secretaria de Serviços Públicos e posteriormente a Secretaria de Infraestrutura que responda essas 5 questões. Bom, Carlos, vamos lá então. Na questão dos entulhos, tá? A sua primeira pergunta com relação foi se o modelo de política na parte desses resíduos vai estar junto com a modelagem da futura PPP para o lixo domiciliar. Na situação que nós vemos hoje, apesar de não ter nenhuma modelagem ainda pré-definida, nem para um assunto nem para outro, tudo indica que não, ou seja, um assunto vai ser a parte de tudo da construção civil, até porque existe uma responsabilidade muito clara do gerador desse tipo de resíduo, ao contrário do resíduo domiciliar, que é um tipo de incumbência pública, né? Então, eu diria para você que nessa modelagem que a gente está prevendo hoje são assuntos assim separados. A questão do Delta B e a questão do quarto comar. Eu estive até junto com o próprio prefeito, com o nosso secretário, Paulela, nós tivemos em reunião no quarto comar. Existia uma coisa muito clara para nós, o seguinte: aterro sanitário, como é o EIA-RIMA, que foi feito lá para trás, nem tanto pelo quarto comar, mas também na questão de foco de áreas, mas a própria política nacional de resíduos já não comporta mais você licenciar um aterro sanitário. Você tem que licenciar uma nova modelagem de resíduo, que é o quê? A reciclagem, a compostagem, a possível geração de energia e um aterro de rejeitos, né? Então, o próprio quarto comar tem essa dúvida de postura
porque na portaria deles eles focam muito lixão, coisa desse tipo, e eles pouco conhecem ainda praticamente o assunto. Então nós vamos fazer agora, neste mês, uma consulta formal a eles para saber a ótica que o Quarto Pomar tem com relação à portaria 256 e a nova política de resíduo, que acho que Campinas está sendo a primeira, segundo foi falado pelo próprio brigadeiro, que fez essa pergunta a eles. Olha, nós queremos ter futuro para o Delta B, mas não nessa linha de aterro sanitário. Nós queremos ter futuro com uma nova política municipal de resíduo. Nós vamos fazer essa consulta formal a eles. Se for positiva, a gente acha que tem chance de realmente ser positiva, será feito um novo EIA para essa nova política, sem nenhuma dúvida. Na questão dos passivos, né? Separando os 3 pontos, o que eu posso dizer para você é isso. A situação mais crítica em termos de áreas contaminadas é do Pirelli. Nós temos no Pirelli um parecer já dado de remediação da área, que é o bombeamento, reinjeção de uma parte e tratamento de fora. Nós vamos começar agora um processo para licitar esse tipo de serviço. Paralelamente, o que nós fizemos? Como ditam as regras de sites contaminados, passivos, assim, nós fizemos uma ação de emergência. Existem alguns focos de disposição de resíduos fora da área do próprio chamado lixão, fora da área. Então, nestas áreas, que tem algumas residências, a gente viu uma situação que a gente chama de possível perigo. Então, o que nós fizemos no ano passado, fim do ano, nós fizemos uma série de avaliações de gases em termos de concentração, explosividade e algumas medições na parte de metano, para saber se tinha alguma situação assim, de emergência que a gente tinha que fazer alguma ação já. A resposta, ainda bem, foi negativa e isso nos deu uma tranquilidade com relação a esse tipo de aspecto. Mas a remediação em si do Pirelli é ponto pacífico que vai ser licitada em função desse projeto que já passou pela CETESB. A do Santa Bárbara, a recomendação feita pela CETESB foi de que nós vamos fazer um tratamento, tem uma série de monitoramentos desde 2002 lá, então, ou seja, há 11 anos. Os estudos do Santa Bárbara indicam que a área pode estar caminhando para encerramento, então nós vamos fazer um tratamento de todos esses dados, uma série histórica, e vamos caminhar, eu acho que a conclusão vai ser para poder se encerrar esse tipo de coisa, mas paralelamente a gente continua medindo gás na rua lateral, na face lateral desse tipo de aterro. E do Delta, para ser bem sintético, né? Você falou dessa contaminação. Existe realmente uma contaminação da água do Delta, do subsolo. Essa contaminação foi caracterizada pelos estudos feitos pela Prefeitura lá para trás. E dentro da política de passivos, quando você tem uma contaminação, o próximo passo, você faz um estudo de risco. O que é estudo de risco? Se aquela contaminação que está lá, ela pode representar um risco para a saúde humana e para o meio ambiente. E, em função disso, se você tem alguma medida de remediação. Nós fizemos 2 estudos de avaliação de risco, se eu não me engano, agora não me lembro das datas, um em 2006, outro em 2009, aceitos pela CETESB, que a única medida que foi preconizada até o último estudo de risco foi o não uso da água subterrânea. E isso não é feito mesmo. A gente não é feito o uso da água subterrânea do mapa potenciométrico, ou seja, da onde está indo essa turma aí. De todo modo, está claro para a própria Prefeitura que quando o Delta A se encerrar, que vai ser em meados do próximo ano, a própria lei ela prevê um plano de encerramento. E nesse plano de encerramento, este plano que a gente vai fazer, ele deve necessariamente concluir todas essas questões em termos de passivos, em termos de água, do subsolo, do Delta. Tá? Mas o que eu queria dizer, assim, de maneira bem tranquila, é de que a parte de perigo, a parte de emergência e a parte de risco, ao nosso ver, ela está não solucionada, mas ela está equacionada para esses 3 tipos de aterro. Logicamente que ainda precisam ter medidas, como eu falei, mas a parte de risco, pelo menos, a gente tem ela sob controle com esse tipo de aspecto.